Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga os bastidores do Cruzeiro. Não é exagero. O que foi revelado nas últimas horas caiu como uma bomba nos corredores da Toca da Raposa e está dando o que falar entre os torcedores mais atentos. Mas antes de revelarmos tudo o que foi descoberto, é fundamental que você já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e fique com a gente até o final. Porque o que está por trás dessa história é muito maior do que parece. E talvez o que você achava que sabia esteja longe da verdade. O Cruzeiro vem fazendo uma temporada de recuperação, com uma base sólida, um técnico renomado e uma estrutura que, aparentemente, começa a funcionar. Só que por trás dos bons resultados, uma série de acontecimentos nos bastidores começa a levantar dúvidas. E um dos episódios mais reveladores veio à tona recentemente. Leonardo Jardim, o comandante responsável pela reestruturação tática e emocional da equipe, foi a público admitir um fracasso. Mas não um fracasso qualquer. Segundo o próprio treinador, a diretoria celeste tentou trazer um jogador com características consideradas prioritárias para o modelo de jogo atual. Um jogador raro, decisivo, com capacidade de quebrar linhas, criar jogadas em espaços curtos e resolver partidas no mano a mano. Mas essa joia sul-americana, que estava sendo observada com atenção pela comissão técnica do Cruzeiro, acabou escapando pelas mãos. E sabe onde foi parar? No Botafogo. Isso mesmo. A Raposa levou um chapéu. E não foi qualquer chapéu. Estamos falando de uma contratação que envolveu quase 50 milhões de reais e que já começa a dar resultado no rival. Mas o mais intrigante não é a perda em si. É o que Leonardo Jardim revelou por trás desse episódio. Segundo o técnico, a questão financeira tem sido o principal empecilho para reforçar o elenco com jogadores decisivos. E quando ele fala de jogadores caros, está deixando nas entrelinhas algo que poucos querem admitir. O Cruzeiro ainda está longe de competir financeiramente com os grandes projetos que surgem no futebol brasileiro. Mas quem é esse jogador que escapou por entre os dedos? Quem é essa peça que poderia mudar a história do Cruzeiro em 2025? O nome é Álvaro Montoro. Um atacante argentino, habilidoso, veloz, driblador, que vem se destacando no futebol sul-americano e foi adquirido pelo Botafogo por 9 milhões de dólares. Mais de 49 milhões de reais na cotação atual. Um investimento pesado, é verdade, mas que começa a se mostrar certeiro. Montoro marcou gol em jogo decisivo da Copa do Brasil, vem ganhando espaço rapidamente. Acima de tudo, era exatamente o tipo de reforço que Leonardo Jardim queria. E aqui está a virada inesperada. O Cruzeiro chegou a sondar o jogador, tentou conversar com representantes, fez os primeiros movimentos, mas recuou diante dos valores. E o resultado foi um chapéu daqueles que doem. Um verdadeiro banho de água fria. Mas o que mais chama a atenção nessa história é a postura de Leonardo Jardim. Ao contrário de outros treinadores que preferem esconder problemas, ele foi direto. Disse com todas as letras que há escassez de jogadores com esse perfil no elenco. Disse que o Cruzeiro não tem hoje capacidade para entrar em certas disputas. E isso, meus amigos, expõe uma realidade silenciosa que ninguém quer escancarar. O Cruzeiro, apesar dos avanços esportivos, ainda está em transição financeira. E agora a pergunta que não quer calar. Se o Cruzeiro não tem bala para disputar jogadores como Montoro, como vai se comportar até o fim da janela de transferências? Vai apostar em apostas baratas? Vai seguir tentando empréstimos? Ou vai arriscar um investimento mais ousado, que pode comprometer o caixa, mas mudar o patamar do elenco? O torcedor começa a questionar se o projeto SAF está disposto mesmo a dar o próximo passo. A reconstrução começou bem, mas agora é a hora das decisões corajosas. E a perda de Montoro acendeu o alerta. Vale lembrar que o jogador argentino não chegou ao Botafogo cercado de grande expectativa. Pelo contrário, era uma contratação silenciosa, quase discreta. Mas dentro de campo, mostrou que tem estrela. Um gol decisivo, personalidade, movimentação inteligente e o principal. Exatamente o tipo de jogador que falta ao Cruzeiro hoje. E mais, Montoro está se adaptando muito bem ao futebol brasileiro, algo que sempre gera desconfiança quando se trata de sul-americanos recém-chegados. Isso reforça ainda mais a dor de cabeça celeste. Afinal, se era o nome ideal, por que não avançar? Por que não tentar um esforço maior? Leonardo Jardim jogou a real. E de forma corajosa, revelou que, sim, há limites. Há barreiras. E há frustrações. Ele deixou claro que o clube segue procurando no mercado.
Mas a dificuldade em encontrar jogadores com as características desejadas, por um preço acessível, é uma realidade dura. E aqui entra mais um fator curioso. Será que o Cruzeiro vai voltar ao mercado sul-americano? Ou será que está esperando uma oportunidade pontual, com um jogador em baixa no mercado europeu? Uma sobra de janela? Uma chance de ouro que caia no colo nos últimos dias de negociações? Fato é que a torcida está impaciente. As cobranças aumentam. A necessidade de um ponta driblador se torna cada vez mais evidente a cada jogo em que o Cruzeiro empaca no ataque. E a comparação com Montoro agora será inevitável. Cada gol, cada drible, cada lance de destaque do argentino no Botafogo vai ecoar na toca como um lembrete do que poderia ter sido. E o mais curioso, a declaração de Leonardo Jardim veio após um jogo frustrante. 0-0 sem brilho. Um retrato da dificuldade ofensiva da equipe. Não foi coincidência. Foi uma indireta clara. O técnico está pedindo reforços. E a diretoria precisa ouvir. E é nesse ponto que a história ganha tons ainda mais dramáticos. O Cruzeiro, nos bastidores, sabe que precisa agir. O alerta já foi dado. A chance já passou uma vez. A próxima não pode escapar. E para você que acompanhou até aqui, fica a pergunta que não quer calar. O Cruzeiro errou em não investir pesado em Montoro? Ou fez certo em manter os pés no chão e não comprometer o orçamento? Qual é o limite entre ousadia e responsabilidade? E mais, quem será o plano B dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. A sua voz é fundamental nesse debate. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os cruzeirenses que precisam saber o que está realmente acontecendo nos bastidores do clube. O que começou como uma simples entrevista pós-jogo acabou revelando muito mais. A disputa por Montoro escancarou as dores de crescimento do Cruzeiro. E nos próximos dias, o rumo da temporada pode ser definido por decisões que ainda estão sendo tomadas longe dos refletores, mas que, cedo ou tarde, vão refletir diretamente dentro de campo. Fique ligado, porque essa história ainda não terminou.